Olá, professor, eu estarei gravando este vídeo, então, de uma maneira igual ao bimestre passado, que é um depoimento sobre o meu aprendizado durante este segundo bimestre. E neste vídeo, então, eu estarei falando sobre os fito-hormônios giberelina, ácido abscísico e etileno. Então, vai ser destinado para a disciplina de tópicos integradores 2. E, para dar sequência, estarei mostrando meu roteiro que eu fiz com os tópicos para estar me situando durante a explicação. Então, começando lá com as giberelinas, elas foram descobertas lá em 1930 no Japão pelo fato de estarem estudando plantas de arroz que estavam infectadas com o fungo Gibberella. E mais tarde, lá em 1950, os norte-americanos e os ingleses, eles denominaram de ácido giberélico, GA3. E a partir desse momento, novas substâncias acabaram sendo descobertas, foram surgindo. Então, para estar ordenando de maneira correta, recebe-se o afixo GA e um X. O X, então, ele é o número da ordem de descobrimento, no caso. É uma maneira para estar organizando. Com relação à origem e à biossíntese, é lá pela rota do ácido mevalônico, que é um precursor de substâncias como, por exemplo, os terpenos e possivelmente carotenoides, né? E um fato interessante é que as giberelinas, elas conseguem estar controlando a sua própria biossíntese. Os locais de produção, então nós temos as folhas jovens, o meristema apical do caule, o embrião das sementes, frutos e sementes em germinação. Então, esses são os locais de produção. O transporte é apolar, então ele pode ser via xilema e floema também. Os efeitos fisiológicos, né, na planta e sua utilização na agricultura. Então, tem efeito sobre o caule. Ele promove ainda o alongamento caulinar, né, o alongamento celular, que isso é de importância na agricultura. Ou ainda também nas folhas, que ele também promove o crescimento, o alongamento celular. E na horticultura é utilizado então para estar obtendo plantas que possuem folhas maiores. Em frutos é semelhante, ele também promove o alongamento celular. E na fruticultura é utilizado para estar descobrindo, então obtendo plantas com frutos maiores. Em sementes, tem a função de promover a quebra da dormência de gemas e sementes, de ativar no crescimento do embrião e a hidrólise e mobilização de reservas do endosperma. E ainda tem outras utilizações, né? Também na flor, por exemplo, ela promove uma floração em plantas com caule reduzido, como por exemplo a cenoura, o nabo, o rabanete. Também é utilizado na fabricação de cerveja, lá no processo com o malte, como ela tem relação com a hidrólise, então ela faz a hidrólise das reservas da semente. Ou ainda no alongamento do colmo de cana-de-açúcar, também empregado em plantas, frutas cítricas, porque ela retarda, então, a senescência. Então, isso vai fazer com que aumente o tempo de prateleira. E também é utilizada no melhoramento vegetal, quando se quer obter flores masculinas em cucurbitácea. Então, agora, passando para o próximo fito-hormônio, o ácido abscísico, o ABA. Então, o histórico dele, então, inicialmente ele foi dito como o principal responsável pela senescência foliar, no caso, né, pela queda, né, das folhas. Isso de início. Em 1949, Heimberg descobriu que em gemas dormentes de batata havia uma substância que inibia o crescimento. Ele chamou de dormina. E posteriormente, décadas à frente, em 1960, foi descrito duas novas substâncias, a abscisina 1 e a abscisina 2. E também era responsável por induzir a abscisão de frutos.
Só que ainda na década de 60, eles descobriram que se tratava de 3 substâncias parecidas, a abscisina 1 e 2 e a dormina. Então eles chamaram de ácido abscísico. Foi chamado então a partir daí por esse nome. A origem e a biossíntese, então, do ácido abscísico se dá também pela rota do ácido mevalônico, através por meio de cloroplastos ou então outros plastídeos, e ele pode ser sintetizado em vários locais da planta. Só que é dito então que pode ser sintetizado na coifa, no caule ou ainda nas folhas. O transporte pode ser tanto via xilema quanto via floema, e os fatores que contribuem, que interferem a concentração de aba na planta, pode ser 4. Por exemplo, pode ser a conjugação, a própria biossíntese, pode ser a oxidação ou ainda pode ser o transporte. Então, esses fatores eles interferem na concentração de aba na planta. Os efeitos fisiológicos do ácido abscísico na planta e também a utilização do mesmo na agricultura. Então, ele pode promover a dormência então de gemas ou sementes, ou ele pode induzir a maturação destas sementes. A senescência foliar pode ainda fazer com que seja responsável pela abscisão de frutos e folhas, né? Não diretamente, mas também ele pode induzir a produção do etileno, então ele também tem essa função. Ele evita a viviparidade. O ABA ainda em cereais ele pode inibir a formação de alfa-amilase. Em alguns casos também ele pode induzir genes de defesa para plantas sobre a dessecação. Ele também tem controle, tem relação, um efeito sobre a atividade estomática e também ele pode induzir um aumento do tamanho em bagas de uva, induzir a maturação de frutos em morango ou também aumentar a velocidade a velocidade para o amadurecimento, né? Encurtar o período lá em tomate. Tem relatos também em macieira, que é utilizado para desfolha, quando quer padronizar, deixar de forma um padrão de desfolha, é utilizado também. E é utilizado também para estar fazendo a absorção de água e íons. O etileno. Então, o etileno, o histórico dele, lá no século XIX, século XX, início do século XX, eles percebiam alguns fatos que ocorriam, como, por exemplo, eles percebiam que em árvores ocorria desfolha quando elas estavam perto de lamparinas, ou ainda quando fizeram experimentos com a ervilha e viram uma diferença, né, um fato sobre o seu crescimento. E lá em 1932, eles também perceberam que a fumaça ela tinha interferência, ela induzia a floração no abacaxizeiro. E em 1934, eles conseguiram então isolar este etileno, o etileno no caso, que é o gás, né, o gás etileno, e então classificaram ele como um fito-hormônio. Então, depois de um certo tempo, ele foi reconhecido como um hormônio. A origem e biossíntese, ela é diferente dos dois anteriores, é pelo aminoácido, a rota do aminoácido metionina. Essa é a rota dele. Então, ele é um gás, né? Ele inibe o crescimento, né? Ele é um hidrocarboneto insaturado, então ele pode sofrer oxidação pelo ar ou ainda sofrer hidrólise. Ele pode ser também produzido em vários locais da planta, por exemplo, principalmente pelos locais como regiões meristemáticas ou ainda as regiões nodais, mas também pode ser encontrado em folhas jovens ou folhas velhas, pode ser encontrado em tecidos em senescência ou ainda em frutos que estão em final de maturação. As rotas, então, de transporte, né? O principal precursor, que é o ACC, ele pode ser, ele se locomove via xilema. Mas o etileno, como ele é um gás, ele é através de difusão. Então, ele vai pelo gás mesmo, ele vai passar pelos espaços intracelulares do tecido. Então, é por difusão.
alguns fatores que fazem com que a biossíntese aumente, no caso, a biossíntese de etileno aumente. Por exemplo, se faz algum tipo de lesão no tecido, isso vai promover uma maior produção. Ou ainda pode ser um estresse hídrico, ou a temperatura, ou até mesmo o O2. São fatores, então, que eles contribuem para poder aumentar a biossíntese, a produção do etileno. E alguns efeitos fisiológicos que acontecem na planta e sua utilização na agricultura. Então, ele pode promover o amadurecimento de frutos, a senescência de folhas, e senescência de folhas, por exemplo, também pode, o desenvolvimento de sementes, estimula a floração em alguns casos, como por exemplo em bromélias ou no abacaxizeiro ou em mangueira. Esses são os casos isolados. Ele também promove a epinastia e pode formar raízes ou aqueles pelos. Então, isso ocorre, esse caso da formação então das raízes e os pelos radiculares, é devido quando faz uma aplicação com uma concentração mais alta. Então isso vai formar isso, forma esses pelos e as raízes. Na forma comercial, o mais encontrado, mais utilizado na agricultura é o Etefon, que é o etileno líquido. Então ele é utilizado, o mais encontrado, o regulador dessa maneira encontrado é desse jeito, em Etefon. Certo, professor? Então, finaliza aqui o meu depoimento. Eu agradeço por todo o seu empenho em poder garantir o meu aprendizado durante o bimestre. Então, meu muito obrigado.